já são 33, né, de governo. E a segunda é que, dado o acúmulo, o outro pedido de entrevistas dos diversos jornais, e a nossa agenda extremamente apertada, como vocês podem estar acompanhando aí, a gente ouve por bem chamar essa coletiva de tal maneira que possa atender no conjunto os companheiros jornalistas dos respectivos meios de comunicação da região, reafirmando, ressaltando mais uma vez a nossa disposição, inteira disposição em atender cada meio de comunicação dessa cidade ou da região, sem discriminação a quem quer que seja. Agora, é preciso que se compreenda também as agendas, as demandas colocadas, né? Então, nem sempre há essa disponibilidade tão desejada por todos nós, mas sempre na medida do possível e sempre de acordo aí com as possibilidades de agenda, nós não nos furtamos a atender quem quer que seja. Dado o volumoso, grande número de jornalistas aqui presentes, e em função também do horário, eu queria sugerir para vocês, os companheiros, como procedemos das outras vezes, né, se inscrevem e fazem a pergunta. Mas nós vamos limitar a um máximo de 10 perguntas. Senão a gente passa o dia hoje em coletiva e eu acredito que vocês têm mais coisas para fazer e a gente também tem. 10 perguntas para cada jornalista? Não! Não! Me expressei mal então. 10 no conjunto. 10 no conjunto. Não, tem quantas pessoas aí? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alguém vai ficar sem fazer pergunta. Alguém vai ficar metade, então, fica parado. Meia pergunta. Vamos ver como são as 10 primeiras, né? Porque de repente vai enrolar. Pode enrolar. Exatamente. Então, mas aí a fazer as 10 primeiras a gente avalia depois. Você vai flexível, não tem nada não. É jornalista, né? Então vamos lá? Começa com a exposição do prefeito ou a gente... Começa com a exposição do prefeito? Não, pode perguntar, vamos ver. Prefeito, tem uma situação da ETEC, com a possibilidade, a ETEC tem uma verba para fazer uma extensão, uma ampliação, e teria interesse em fazer o complexo treinar. Isso não está resolvido e a falta de resolução disso pode levar esses recursos e essas verbas para a Barueri. Você tem conhecimento disso? Como é que está? No processo. É o seguinte, no ano passado, a prefeitura anterior ele tinha enviado um projeto para a Câmara autorizando a mudança da FATEC para aquele complexo que a gente conhece por INAC, né? Que é na Avenida Dante Carraro, na cidade do Estado. E era destinando 10.800 metros. Nós verificamos lá no local e o que nós percebemos é que tem outros equipamentos públicos que estão já sendo instalados lá. Então nós entendemos, como entende a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que a melhor saída seria ampliar no local existente. O local já existe, que é já ali ao lado da lagoa. E nós tivemos já uma reunião com a professora Laura, que é a diretora da ETEC FATEC, e nós já decidimos que a ampliação será como eles, que era o projeto original, já tem até um projeto, que será a duplicação do número de vagas da FATEC e ETEC aqui nesse local ao lado da lagoa. Tem várias questões. Primeiro, que é mais racional, do ponto de vista administrativo e financeiro, porque você vai continuar tendo uma portaria só, vai continuar tendo a mesma biblioteca, precisa de um número menor de funcionários. Então isso é a primeira coisa. Então nós já tomamos essa decisão, ela vai ser duplicada, vai ser utilizada ali mesmo ao lado da lagoa. Esses recursos nunca correram nenhum risco de ir para a Barueri, pelo seguinte, porque esses recursos são recursos do FUMEF, que é o Fundo Metropolitano de Investimentos. Esses recursos são transferências constitucionais para o município, né, para os municípios, especialmente o município de Carapicuíba, que é o maior beneficiário dos recursos do FUMEF. O primeiro é Carapicuíba, o segundo é a cidade de Franco da Rocha. Então, o ano passado, nós tivemos aí recursos da ordem de 9 milhões de reais que eles não foram investidos. Por conta dessa muda para lá, vai para cá, né?
vai para lá, vai para cá. Então, nós decidimos já com a professora Laura, era uma reivindicação da Silvia, que é a professora Silvia, que é a coordenadora da ETEC de Carapicuíba, diretora da ETEC. Agora, de novidade mesmo, que essa vocês não sabiam ainda, é o seguinte, nessa reunião que nós tivemos na FATEC, é que nós conseguimos uma ETEC para Coab. Conseguimos uma ETEC para Coab, e onde hoje funciona algumas salas de aula. São apenas poucas salas de aula. A escola Williams Rodrigues Reboá, que é o Reboá na Avenida Amazonas, ali vai ser transformado em toda uma ETEC. Então nós vamos ter aula durante o período da manhã com o ensino médio, né, naquele local, e à noite vai ser um curso profissionalizante. Mas o ensino médio também vai ser da ETEC. Então nós vamos ter o ensino médio oferecido pela ETEC e o ensino profissionalizante à noite também pela ETEC. Então nós vamos ter ali mais em torno de 1.500 vagas da ETEC Coab. Então aqui nós vamos ter duas ETECs. Vamos ter a ETEC que é ao lado da Lagoa e vamos ter a ETEC na Coab de Carapicuíba, aproveitando aquele prédio. Porque o que nós discutimos, que a professora Laura concordou? Ao invés de construir um novo prédio, vamos utilizar um prédio que está ocioso na cidade, porque aí a gente economiza recursos. Porque essa construção, essa ampliação da FATEC, são recursos do município. É importante que se diga isso. Não é recurso do Estado. A construção desse prédio é recurso do município. São recursos do FUMEF, que são então direito do município, é o Fundo de Compensação, né, de região metropolitana, e que nós estamos usando esse recurso do município para a ampliação da FATEC. Sérgio, eu queria saber da questão do recadastramento de funcionários, dos servidores. Como que ficou um balanço aí dessa ação da prefeitura? Vamos combinar o seguinte, eu não disse o Daneta já foi isso. Mas quem for perguntar, fica o meio da coisa. A Vanessa do Jornal Diário do Região. Legal. A Vanessa bem. Olha, o recadastramento, nós avaliamos que ele foi muito positivo. Nós fizemos em 3 dias, né, o recadastramento de todo o funcionalismo. E nós assumimos, no começo de janeiro, nós tínhamos 6.450 funcionários, né? Que era quando nós assumimos a prefeitura. E em dezembro, ela tinha um número um pouco maior, que ainda nós não conseguimos levantar, porque alguns cargos foram exonerados já no mês de dezembro, né? Inclusive muitos que estão atribuindo a mim, não foi eu que escolhi. Muitos foram já a antiga administração, né, que foram exonerados. Tanto alguns foram contratados em dezembro, como muitos foram exonerados em dezembro, né? Então nós, pelo menos 40 nós verificamos que foram contratados em dezembro, né? E outros exonerados. O que nós fizemos? Falar o conjunto de medidas em relação ao funcionalismo, não só o recadastramento. Tá? Começar o seguinte, eu tinha um compromisso de campanha que nós estamos rigorosamente cumprindo, que é o seguinte, que a frente de trabalho, nós não demitiríamos as pessoas da frente de trabalho. No entanto, a lei exige que os contratos eles não podem ser renovados, os contratos da frente de trabalho. E eles estavam sendo renovados já por 6 anos, 7 anos, de forma irregular, com diversas manifestações do Ministério Público Federal do Trabalho e do Ministério Público Local, estadual, né, contrário a esses procedimentos administrativos de administração. Então, qual tem sido o nosso orientamento? Quando vence os contratos, nós não estamos renovando. Então, hoje, no dia de hoje, quando nós assumimos, nós tínhamos 1.680 pessoas na frente de trabalho. Hoje, no dia de hoje, nós temos 850. Então, o que aconteceu? Na verdade, não são demissões, são contratos que venceram. Então, de 1.680 baixou para 850 da frente de trabalho. Então, em fevereiro, todo dia vencem alguns contratos. Então, esses contratos estão sendo vencidos e nós vamos, no ano que vem, retomar a frente de trabalho, mas com uma outra perspectiva, que é a perspectiva da lei. Qual que é? Frente de trabalho tem que ser de segunda a quinta-feira, jornada de 6 horas diárias, curso de qualificação profissional, tem que ser um período de 11 meses, não pode renovar o contrato, porque a frente de trabalho aqui no município de Carapicuíba foi utilizado como uma forma de precarização das condições de trabalho, porque eram pessoas contratadas para coletar lixo, pessoas contratadas para portaria, contratadas para segurança, sem 13º, sem fundo de garantia, sem benefício, sem contribuição previdenciária. Então, veja, nós temos um caso aqui dramático de um funcionário que era da frente de trabalho, na verdade, ele não é funcionário, ele é bolsista funcionário, que ele capinava, roçava grama na Coab, na região da Coab, e
um filete de capim, atingiu os olhos e ele ficou cego de um olho. E aí como que faz? Corre o funcionário para lá, corre para cá, ele não tem contribuição previdenciária, está há anos na prefeitura, ele não tem direito a fundo de garantia, não tem direito a absolutamente nada, ou seja, do meu ponto de vista é um semi-escravo. O que aconteceu nessa prefeitura é semi-escravidão. Você pensar que dentro de uma região metropolitana de São Paulo, pessoas que trabalham sem ter nenhuma garantia previdenciária, nenhuma garantia trabalhista, é um absurdo. Eram milhares de pessoas que foram submetidas a essa situação. Então, o que nós estamos fazendo é retomar a legalidade. Do ponto de vista dos funcionários, nós temos um quadro que é assim, tem essa frente de trabalho que eu acabei de falar, que é 1680 e 1950. Aí nós temos 2.000 contratados, que eles chamam aqui de contratados CLT. Esses contratados CLT, eles não são concursados, também estão irregulares. São pessoas que foram sendo, esses contratos foram renovados. Então tem pessoas que estão há 20 anos como contratados, 10 anos contratados, 15 anos como contratados. E essa contratação é chamada de contratação emergencial. Então essa contratação emergencial por 20 anos, convenhamos, estava tendo ter feito concurso público em 20 anos. Então esses contratados estão de forma irregular. Esses nós praticamente não exoneramos, demitimos muito poucos, a não ser aqueles que efetivamente não trabalhavam. Porque neste gabinete mesmo nós nos deparamos com a seguinte situação dos contratados. No dia do pagamento eles iam buscar o elite, então nós orientamos aquele minha chefe de gabinete a perguntar onde ele trabalhava. E aí as pessoas não sabiam dizer onde trabalhava. Então eu falava, mas que local? O que o senhor e a senhora efetivamente faziam? Eu não sabia descrever o que ela fazia. Vários, depois eu vou mostrar isso para vocês, na próxima entrevista, nós estamos listando todos os casos, para não parecer em particular, vários declararam e assinaram para nós aqui, dezenas de pessoas que ficavam em casa, recebiam em casa. Que não tinham o que fazer aqui, ficavam em casa. As pessoas declararam, são dezenas de pessoas, pessoas simples, humildes, entendeu? Que a gente até entende, né? A situação da pessoa, agora do ponto de vista administrativo, é inconcebível, né? A pessoa queira trabalhar, vem correndo e fala, não cabe, porque aqui efetivamente não cabe. Nós estamos com um problema na prefeitura, depois eu vou falar. Então 2.000 contratados. Aí, desses 2.000 contratados, ainda praticamente nós não mexemos nesses 2.000 contratados. Nessas situações estão os médicos, nessa situação tem muitos professores contratados, então nós praticamente não mexemos. Aí uma outra situação são os cargos de confiança. Os cargos de confiança, nós temos 495 cargos de confiança autorizados pela lei. Esses são os cargos autorizados. Nesses cargos de confiança, só que há também uma distorção. Embora eles sejam autorizados pela lei, tem a seguinte situação. 495 cargos de confiança, só que nessa categoria cargo de confiança, que na verdade o nome técnico é cargo de livre provimento efetivo, esses cargos de livre provimento efetivo tem pedreiro, tem porteiro, tem motorista. Isso não tem nada a ver com ser cargo de confiança. Cargo de confiança, é claro, são os cargos de administração que tem mando, né? Que são as diretorias, que são cargos de confiança, né? As assessorias são cargos de confiança. Agora, pedreiro não precisa ser cargo de confiança, meu Deus, isso não existe. Isso, na verdade, deveria ser conquistado. Então, fora esses 495, que também nesses 495 há irregularidades, nós temos aí uma situação, que eu já falo, que eu já mencionei, nós tínhamos conhecimento antes, só confirmamos, que é o seguinte, que em torno de 680 pessoas que são contratadas sem a existência do cargo, que é o caso mais grave da prefeitura. Vejam bem, o cargo não existe e a pessoa foi contratada. Então, quem conhece um pouco de administração pública, quem é servidor público, sabe o que isso significa. Não tem uma lei que criou o cargo, portanto, o cargo não existe. Como que a pessoa estava nomeada para o cargo? Então, eu tenho 600, então eu vou dar um caso, um emblemático disso. Nós temos assistente de gabinete, né? Assistente de gabinete são 10 cargos criados. Nós tínhamos 290 nomeados nesse cargo. Então, tem 10 criados, 290 nomeados. Então, muita gente, quando vem conversar... Qual é a faixa de salário do Sérgio? Desses daí? Pega lá dentro para mim, que eu não lembro. Alguma coisa, não é muita, eu uso. Referência 4, se não me engano. Não é mais. Pega esse cara dos 290 lá, pega lá pra mim. Então vejam bem, esses 290, inclusive quando a gente conversa com algumas pessoas do município,
e falam assim para mim, Zé Ribeiro, eu queria ver um cargo, me arruma um cargo, eu queria trabalhar na prefeitura. Eu falei, esse cargo não existe. Não, mas antes tinha, eu falei, tinha porque era nomeado sem existir. Então o prefeito pegava uma portaria e assinava. Entendeu? Então, a rigor, se for levar o pé da... Porque, deixa eu deixar bem claro, eu sei que aqui vocês, né, entendem isso, mas para que os leitores dos jornais aqui, os que vão ouvir, entendam o que é isso, é o seguinte, nós todos os cidadãos, isso ensinava o mestre Eli Lopes Meireles, né, que é o maior professor, ele que foi o principal artífice do moderno direito administrativo brasileiro. Quase tudo que tem no Brasil saiu da lavra do Eli Lopes Meireles. E o Eli Lopes Meireles ele dizia o seguinte, que o cidadão, nas suas relações privadas, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Não proíba. Mas, no entanto, o homem público, ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. E por que é isso? Para impedir os abusos do poder público contra o cidadão. Isso é para preservar o direito do cidadão contra o ato arbitrário, despótico do agente público. Porque se ele puder fazer aquilo que não está na lei, aí é o que é? Aí é a antiga guerra de todos contra todos. Isso é antes do Estado. O Estado ele surge como? O Estado. Ele surge para poder limitar a liberdade de cada um, para poder garantir a liberdade de todos. Né? E aí era R$ 552. R$ 552,67. Então tinha 10 cargos criados, nomeavam 290. Né? Assim como nós temos um problema numa tal, numa referência 18, que é a mais cobiçada nessa prefeitura, que é R$ 2.301, que é o cargo de diretoria. Então nós tínhamos 40 cargos a mais nomeados. Por isso tem pessoas que vêm conversar com a gente, oh, mas eu queria ser diretor. Eu falei, não tem vaga, mesmo. Não tem a vaga, mas o cara não acredita. Você vê? Não, mas tinha. Eu falo, mas só tem tantas vagas. Eu falo, mas tinha o Manel, o Pedro, o João, o Antônio, o Zezinho, o Chiquinho, o Manuelito, todo mundo era diretor. Eu falei, mas não existia lei que autorizava. Eu não estou querendo devolver esse dinheiro no futuro, não posso. Eu não tenho patrimônio, entendeu? Não tem como devolver esse dinheiro no futuro. Quem puder, não ia. Então, na verdade, então tem esses cargos, né? Que são. Aí é uma outra situação. A outra situação é o seguinte, são dos concursados. Tem uma situação dos concursados que nós também vamos fazer o quê? Passado esse período de recadastramento, eu vou pedir, o recurso humano, eu já pedi para a Secretaria de Administração, para fazer um levantamento de todos aqueles que estão inscritos como concursados. Por quê? Nós vamos verificar se de fato prestaram o concurso, se esse concurso foi homologado e se estas pessoas, né, prestaram efetivamente aquele concurso, estão exercendo a função. Um exemplo, eu descobri que muita gente prestou concurso de pedreiro, mas nunca foi e não sabe ser pedreiro. Aí você pergunta para ele, mas por que você prestou concurso de pedreiro? Ele tem nível superior, pedagogo, porque é mais fácil passar. Entendeu? Mas eu preciso, você é pedreiro, então eu quero que você seja pedreiro. Então, o cara não é pedreiro, como que faz? Fica ocupando a vaga do pedreiro, eu não posso contratar o pedreiro, o cara precisa pegar na vaga do pedreiro. Entendeu? Então nós temos muito desses casos. Então nós vamos pegar esses concursados. E existe uma certa preocupação também, se todos aqueles que estão colocados como concursados, de fato são. Entendeu? Porque isso daí é uma coisa que é sagrado, né? Como está lá escrito concursado, todas as administrações já passando a lei concursado, não vamos nem mexer. Nós vamos olhar. Nós vamos olhar se segue os princípios da legalidade, se todos efetivamente são concursados. Então essa é uma outra situação. Quantos são, Sérgio, esse número? São 1.728. Concursados. Agora, Sérgio, Marco Infante, Jornal Página 10. Deixa eu só terminar a resposta, que ela é complexa. Deixa eu terminar, do recadastramento. Aí, tem uma outra situação que é o seguinte. Você pega aqui, nós tínhamos a segurança. A segurança daqui, nós tínhamos 300 funcionários. A Guarda Municipal do Imbu tem 120. Aqui tem 300 funcionários. Todos, praticamente, 280 frente de trabalho. Como que você tem um segurança frente de trabalho? Fala para mim, com título precário de contratação, como que ele faz? Os seguranças é que multavam as pessoas na rua. Muitos dos amarelinhos aí são frentes de trabalho. Eles não podem multar. Entendeu? Porque para poder multar tem que ser funcionário da prefeitura. O bolsista não é funcionário da prefeitura.
ele não tem contrato com a prefeitura, ele tem uma bolsa. O frente de trabalho é o quê? O bolsista ele recebe um auxílio. Tanto é que nem entra na despesa com o pessoal. Porque o gasto Carapicuíba dá em torno de 51% com folha de pagamento, porque eles não contam com a frente de trabalho. Porque embora a frente de trabalho não seja, porque vejam bem, quando vai colocar aquelas rubricas que existem do Tribunal de Contas e da Lei 4.320, que é a lei que disciplina os orçamentos públicos, tanto municipal, federal e estadual, ela tem aqueles códigos. Então um dos códigos não é colocado como gasto com o pessoal. Isso daí é o quê? É um programa social a frente de trabalho. Então se ele não é funcionário da prefeitura, como que ele podia estar aplicando multa? Tá entendendo? E várias coisas que eles andavam fazendo isso aí sem ter, né, condições legais para tanto. Então também nós vamos verificar essa situação. Aí uma outra situação do funcionário, dos médicos especialmente, que ele verificou é o seguinte, nós vamos mexer nisso também. O médico Carapicuíba, quando você olha o salário, você fala assim, é o menor da região. Alto lá. Porque aqui em Carapicuíba tem uma situação que todos os funcionários da prefeitura, que tem nível superior, tem uma gratificação de 30%. Então, aí tu fala, não, mas não é salário, isso aí é gratificação. Então nós vamos colocar esses 30% no salário do médico. Por quê? Porque se o médico não tiver no superior, é um charlatão, não é verdade? Porque médico não é. Né? Médico sem nível superior não existe. Não pode ser um charlatão, mas médico não é. Então nós vamos colocar lá. Fala, então eu vou colocar. Certo, de 30% de aumento do médico, prefeitura. Porque eles falam que não é salário, tem que pagar. Então você pega uma cidade que tem 449 médicos e não tem médico. 449 médicos. São mais de 40 médicos do pronto-socorro da Vila aqui, você não acha médico. Então tem alguma coisa errada. Aí os médicos têm salário atrasado? Tem. Nós assumimos com 3 folhas de pagamento atrasado. Nós tínhamos folha de pagamento em novembro, dezembro e o 13º. Só dos médicos? Não. Todos. Da referência chamada referência 14 para cima. 14 para cima. Todo atrasado. E o 13º novembro, 13º, novembro e dezembro. Da 14 para cima, todo atrasado. E esse 14 para cima, que função é? É, dá 1.000 e quanto dá? Não, dá menos de 1.000. É, 1.200. Então aqueles que ganham 1.200 para cima, atrasado. Todos atrasados. E por que os médicos estavam atrasados? E os médicos ainda, já existia um costume na prefeitura, que eu descobri que era o seguinte. Pagava sempre um pedaço, que o primeiro pagamento nosso, que foi o pagamento de dezembro, nós já pagamos integral. E pagamos a referência 1 a 19. Qual é o salário do médico com a gratificação? Com tudo, juntando tudo médico, na hora nossa, dá mais de R$4.400. Entendeu? É o de 40 horas. Aí o que nós estamos fazendo com relação aos médicos? Bom, primeiro nós já demitimos alguns médicos. Porque tinha médico que efetivamente não aparecia. Entendeu? Para trabalhar. E os médicos estão revoltados com razão, porque não tem pagamento. Então como que era feito? Primeiro pagava até a referência 14, às vezes até a 11, depois pagavam um pedaço até 17, os médicos geralmente é 18 para cima, aí pagavam assim, olha gente, essa eu não sabia, era assim. Pagava um médico que morava em Carapicuíba primeiro, aí depois dos meses pagava um médico que morava fora de Carapicuíba. Entendeu? Então, era um negócio meio esquisito, né? Para poder pagar. Então foi uma outra situação que nós estamos normalizando. Médico é médico quando recebeu, recebe os outros. Entendeu? Outra situação, você pega os nossos coletores de lixo. E o caos que estava o lixo na cidade. Um dos motivos dos caos era o problema do coletor. O coletor nosso, ele ganhava, a lei exige que ele ganhe 40% de salubridade. Ele ganhava 20%. Então nós já subimos para 40%. E os meninos lá, coletores, foram enganados a vida inteira, porque eles não sabiam que tinham direito a triênio. Quando eu contei para eles que tinham direito a triênio, eles não sabiam nem o que era isso. E no Lerito não tinha ninguém de triênio. Então nós já colocamos o triênio. Entendeu? E verificamos também na prefeitura inteira, com esse recadastramento, o que nós verificamos? Que a hora extra era um instrumento de apadrinhamento político.
Então veja bem, como eu não podia aumentar o salário do assistente 1, porque tinha um outro assistente 1, se eu aumentasse desse, eu aumentava daquele, então as pessoas recebiam fixo. Assim, 30 horas extras, 60 horas extras, 120 horas extras, independente de fazer as horas extras ou não. Então, o que nós determinamos logo no início do governo? Justamente para descobrir se descobriu. Cancelamento de pagamento de todas as horas extras. No que apareceu, porque a ideia era, cancela as horas extras que os gatos sobem no telhado. Aí subiu no telhado, aí a gente começou a ver, né, a raça de cada um. Aí chama o gato, tá o quê? É siamês, é angorá, aí vai tirando. Aí vai vendo o gato, aí vira lata, vamos ver, né? Então você eu descobri funcionário que tinha 1.200 salário bruto e 4.800 líquido. Eu tenho 27 anos de contribuição INSS, tenho 41 de idade. Eu nunca ganhei, mesmo fazendo hora extra, líquido mais do que o bruto. Entendeu? Agora, 4 vezes mais do que o bruto, é um negócio danado, né? Como que é essa história? Então nós estamos verificando essa situação. A prefeitura gastava 350 mil reais por mês de hora extra não feita. Então você pega, que era uma forma de aumentar o salário de um e não de outros. Então você pega 351 mil, dá 4 milhões e 200 de hora extra por ano. Entendeu? É muita coisa, né? Então nós determinamos, né? E agora as horas extras só autorizadas pelo prefeito que sejam efetivamente realizadas. Outra coisa que nós, em relação ao funcionalismo, nós pedimos o retorno ao trabalho de todos os funcionários que prestavam serviço. A delegacia, FATEC, o judiciário. Por quê? Porque a gente percebeu também que muitas pessoas foram enviadas para lá com autorreferência em dezembro. Provavelmente, se a pessoa foi enviada em dezembro, tem alguma história mal contada aí. Entendeu? Então tinha associações de moradores, igrejas, todos que tinham funcionário prestando serviço. Então nós temos uma prefeiturinha fora da prefeitura, que é mais de 300 funcionários, prestando serviço em igrejas, prestando serviço em associações, prestando serviço no judiciário. Eu não sei quantos funcionários tem em Pirapora, mas acho que quase uma Pirapora. Entendeu? 300 funcionários trabalhando por aí, entendeu? Pago pela prefeitura. Então é uma situação também inaceitável. A outra situação que nós descobrimos, por conta do recadastramento, são médicos, são pagos por Carapicuíba, mas trabalham dentro de hospital, na Lapa, Osasco, outros lugares. Então ele trabalha lá e é pago por aqui. Qual que é o argumento? Que aí ele dá a prioridade para atender os daqui. Então ele está no hospital lá, e ganha lá, lógico. Aí ganha aqui também. Salário. Aí você pergunta para o cidadão, doutor, vem cá, explica aqui para mim. Por que o senhor recebe aqui e recebe lá? Mas o senhor trabalha aqui ou você trabalha lá? Não, eu trabalho lá. E por que o senhor trabalha lá e recebe por aqui? Não, porque isso aí era para poder ajudar o pessoal de Carapicuíba. Entendeu? Para ajudar o pessoal, quer dizer, ele ganha 2 salários para ajudar o pessoal. Né? Então essa situação. Quantos anos? Essa situação? Olha, eu não lembro assim, mas seguramente um com 3 anos, outros 2 eu não lembro. Mas a quantidade? A quantidade eu não sei, nós já pegamos 3. Nós já pegamos 3 assim. Mas tem mais. Porque agora, depois eu vou falar outra fase do nosso recadastramento. Então, no recadastramento não compareceram 900 funcionários. Não compareceram no recadastramento. Quantos? 900. Não compareceram. Desses 900 que não compareceram ao recadastramento, pode ter pessoas que estavam de férias, né? Nós não tabulamos isso ainda, e pode ter pessoas que estavam efetivamente doentes, para não ser justo com ninguém, sem apresentação de atestado, porque quem está doente tem que comunicar o local, né, de trabalho, mas se o chefe não sabe, ninguém sabe. Só que eu não vou atacar isso, sabe por quê, gente? Porque pelo jeito aqui não era muito comum mesmo, procedimento por escrito, era tudo verbal. Nas mais diversas áreas. Então você fazia requisição de compra verbal, autorizava verbal, fazia coisa e tal. Então aqui eles não gostavam muito de papel, não. O negócio era meio, sabe, em todas as áreas. Entendeu? Então eu não vou nem acusar o funcionário, porque pelo jeito era prático. O cara ligava, não vou trabalhar no próximo mês, que eu estou doente. Tá bom, você voltar, você traz o atestado. Então não vou nem culpar algum funcionário lá, embaixo. O problema é que é administrado, né? Mas então esses 900. Aí qual é o procedimento? Os 48, a pessoa teve 3 dias para se recadastrar lá no Tancredão. Aí ela agora tem 30 dias para se recadastrar no local de trabalho. Quantos dias? Mais 30. Então dá 33 dias.
Ela tem 3 dias lá, depois mais 30 para se apresentar no local de trabalho. Independente desses 30 dias, quem não se recadastrou, agora nós fizemos o quê? Na sexta-feira, nós distribuímos, tivemos uma reunião com o secretariado e distribuímos para todos os secretários a relação de quem se recadastrou. E por pasta. Então o cara disse, eu trabalho na educação do setor tal. Aí tá, então os secretários e as secretárias receberam isso e estão fazendo um levantamento de quem existe na secretaria e quem não existe. Porque tem gente que nós já descobrimos que falou, aqui no gabinete dentro tem 3 salas de trabalho aqui, eu não vi desde que eu estou trabalhando aqui. Eu estou desde o dia 1º aqui, todo dia, você entendeu? E não vi 3. Que falou que trabalha aqui. Como trabalha aqui? Meu amigo, você não trabalha aqui. Entendeu? Então, todas as secretarias estão fazendo esse levantamento e tem 48 horas para devolver. Então foi entregue na sexta, os secretários têm 48 horas para devolver com o levantamento de quem de fato existe na secretaria ou não. Quem o secretário constatar, uma secretária, que ninguém conhecia no local de trabalho, nós vamos suspender o pagamento, mesmo concursado. Nós vamos suspender o pagamento até ele se apresentar. Isso significa que ele se apresentou, provou, justificou dentro da lei por que ele tinha sumido, nós vamos, retorna, ele recebe. Se ele não se explicar o que ele estava fazendo, aí nós vamos exonerar. Os casos de concurso público, as pessoas que são concursadas nessa situação, nós vamos montar um processo administrativo para exonerar. Se o judiciário depois decidir que ele volta, mas nós vamos publicar que foi por determinação da justiça. Que amanhã depois, quando me cobrar, então vagabundo lá dentro da prefeitura, eu falo, amigo, eu mandei o cara embora. Aí você veja lá com quem decidiu para ele voltar. Porque então nós vamos fazer, se suspender, ele vai. Aqueles que são concursados, que sumiram, porque a estabilidade de emprego não pode ser confundida com o direito do cara sumir e não trabalhar. Então o cara é concursado e tem que trabalhar. A outra medida em relação ao funcionário que nós tivemos foi o descomissionamento. Nós descomissionamos todos os funcionários. Todos, a prefeitura inteira. Qual é o problema do comissionamento? É que vejam bem, os funcionários de carreira não eram valorizados. Então você pega o funcionário de carreira, estão tudo na referência 1, referência 2, são as mais baixas. 400 e poucos reais, né? 431 reais, 469, 498. E aí esses nunca ganham um comissionamento, né? Ou seja, nunca são designados para ocupar um cargo que proporciona um salário maior. Então o que nós comissionamos todos, porque tinha muita injustiça. Então você pega um motorista. Tinha um motorista que ganhava 2 mil reais, e o colega que trabalha ao lado dele ganha 400 e pouco. Aí o concursado ganha 400 e pouco, e o que entrou, colocado o famoso QI, quem indica, ganha 2 mil. Então como pode fazer isso? Então motorista é motorista, tem que ganhar todo mundo igual. Vamos fazer isso. Aí tem um motorista pelo organograma da prefeitura, que futuramente nós vamos mudar, tem um motorista 1, 2 e 3. Então se é 1 é 1, é 2 é 2, é 3 é 3. Mas não vai existir essa história do cara ganhar 2 mil, outro ganha 500, outro... porque é isso que cria um grande descontentamento no meio do funcionalismo, com razão, né? Então nós vamos estar tomando essa medida também. Então nós vamos suspender, esperar ele retornar ao meio do trabalho, se não retornar, nós vamos exonerar. Mesmo os cargos de confiança, aqueles que não justificaram onde eles estavam no recadastramento, porque teve 33 dias para aparecer, né? O camarada 33 dias não deu sinal de vida, é meio estranho o negócio, né? E é um número excessivo, né? Então nós vamos... Aí a outra medida que nós estamos tomando em relação ao funcionalismo é que eu pedi ao sindicato da categoria para que fizesse um plebiscito na categoria para ver se os funcionários querem a cesta básica ou o cartão. Não é aquele cartão que compra em hipermercado, compra qualquer hipermercado que a pessoa possa ir. Por quê? Porque nós estamos já vencendo 3 cestas básicas atrasadas. Agora nesse que era meio praxe esse negócio de 3 cestas básicas atrasadas. Então como eles estavam recebendo sempre atrasado, tinha 3 para trás. Sempre atrasado, 3 para trás. Então nós vamos ver se eles vão escolhendo, né, uma coisa ou outra. O que eles escolherem nós vamos fazer. Eu particularmente sou favorável ao cartão, porque ele dá margem para combater a corrupção, essa malandragem que tem no dia de cesta básica. Toda vez que desde que eu sou criança, eu vejo essa história de cesta básica cheira mal, né? Sempre tem um inconveniente, entendeu? Tudo bem aqui?
Então, na verdade, então eles vão estar lá decidindo o funcionalismo. E já determinei também a criação, em relação ao funcionalismo, daquilo que a gente chama de escola de governo. Então já tem uma equipe que trabalha na escola de governo. É o seguinte, o que nós vamos, as primeiras medidas. Então, cadastrar os analfabetos, para exemplificar concretamente o que significa essa escola de governo. Então já está cadastrando os analfabetos. Então, os funcionários analfabetos da prefeitura. Nós vamos montar salas de aula para alfabetização. Ou seja, dentro das secretarias, nós vamos ceder um tempo de hora para ele, para o funcionário, para estimular que ele se dedique um tempo para se alfabetizar. Aí, esses casos de pedreiros que querem se requalificar, o caso do eletricistas, nós vamos fazer também. O pessoal da finanças, que queira ter curso de matemática financeira, se atualizar. Então, essa escola de governo, ela não vai ter uma estrutura formal. Porque o que ela vai ser? Vai ser quadro de funcionários da prefeitura já, cargos de confiança e cargos de carreira, e que nós vamos ter as parcerias. Então, o que significa essas parcerias? Por exemplo, o Sindicato da Construção Civil de Osasco. Nós já estamos conversando, tabulando conversações para ter um curso de pedreiro, né, ministrado pelo Senai. Que aí nós vamos ter os nossos profissionais aqui participando desse curso. Então nós vamos ter um curso de matemática para serralheiro, marceneiro, carpinteiro, pedreiro e mecânico. Nós estamos discutindo com a FATEC de Carapicuíba, que é um curso básico para eles de matemática dessa área, né? Então nós vamos ter o tal de matemática experimental. Então nós vamos na escola de governo e também para os secretários, da qualificação para os secretários. Então, né, para os secretários, para os diretores, para tudo. Então é um amplo programa de qualificação para a própria prefeitura. Porque se a prefeitura fala que vai qualificar o trabalhador lá fora e ela não tem um programa dentro, né? Programa, por exemplo, nós já estamos com a parceria com a Fiocruz, que é um programa de um curso pela Universidade de Brasília de humanização de atendimento. É um curso para auxiliar de enfermagem, para técnico de enfermagem, para médico. Porque você vai no posto de saúde, o cara dá uma patada, parece que... Entendeu? Então, para treinar, para explicar, para ver, para identificar quem tem perfil, não tem... Entendeu? Porque tem gente que não tem perfil para estar no atendimento, não produz. A pessoa já vai para lá fragilizar. Então, são algumas medidas em relação ao funcionalismo que nós estamos tomando, né? Mas é nessa questão, antes que o Marco Não faz parte do recadastramento também. Não vai. Eu queria exatamente saber o seguinte, como você disse que a maioria eram contratados ou cargos de confiança, se essa medida gerou despesa como indenizações, como é que está sendo tratado isso? Se você admite a possibilidade de rever algumas dessas demissões contratando, ou se vem mais demissões por aí, você mais ou menos antecipou que sim, em função desses estudos, né? Mas e qual é o seu objetivo final? Quantos funcionários eram? 6.000 e poucos? Qual é o seu objetivo para a máquina funcionar? Você falou 6.000 no início. Então, qual é o objetivo para a máquina funcionar bem? Tá bom, eu vou dividir essa resposta em duas. Uma que vai parecer galhofa, mas não é. Uma vai parecer galhofa, mas não é. Ó, deixa eu falar. É o seguinte. Primeiro, por que nós não mexemos com contratar? Porque eles têm fundo de garantia para receber. Então nós não mexemos com contratar. É a única razão. Entendeu? Porque gera despesa. Então nós priorizamos o quê? O plano de trabalho que era um compromisso que nós estamos cumprindo e os cargos de confiança. Isso significa que esse fundo garantia não foi recolhido? Não, não é que não foi recolhido. Eu estou dizendo que eu tenho que pagar. Não, tem casos também. Tem casos. Muitos. Nem INSS foi recolhido. Isso aí é uma outra situação. Eu estou discutindo aqui só a situação do funcionalismo. Se eu discutir a situação do funcionalismo, e aí a história vai mais longe. Mas deixa eu entrar na resposta. Então, quanto a indenizações nós não temos? Coitado, eles vêm fazer, prefeito, mas meus direitos, eu falei, filho, você era cargo de confiança, está aqui, ó. Eu nunca falaram que era cargo de confiança, mas é um problema meu. É o problema que a gente contratou. Você era cargo de confiança. Mas meu fundo de garantia, eu falei, não tem. E mais não sei o que, eu falei, não tem, filho. Você quer confiança. E minhas horas extras, eu falei, também não tem. E minha salubridade, eu falei, não tem, você quer confiança. Mas e no caso daquele coletor de lixo que não tinha, não recebia os 40% de salubridade? Também não tem. Porque o cara que era frente de trabalho também não tem. Quando ele sair, ele vai brigar na justiça, judiação. É uma tristeza, por isso nós estamos fazendo isso. Para não continuar assim absurdo.
Agora, Marcos, é o seguinte, eu vou falar que parece galhofa, então, assim, qual o primeiro objetivo com as exonerações? É caber na prefeitura. Primeiro, porque não cabe. É um problema físico. Qual é a lei 1 da física? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não é? Aqui não cabe. Isso aqui está uma guerra, não tá falando? Aqui está uma guerra. Você não tem onde pôr as pessoas. Porque eles vieram trabalhar no dia 5 de janeiro, e aí foi um tal, mas quem é você? Não, eu trabalho 4 anos aqui, rapaz, para que quer me queimar. Você entendeu? Foi uma história aqui bem engraçada. Pô, você quer me queimar? Que é isso? Eu tava aqui todo dia. Então não cabe. Esse é que é o problema. Não cabe. Literalmente. Aqui, o meu gabinete é quase uma praça de guerra hoje. No lugar. E já era assim no antigo governo. Porque tinha um secretário que eu exonerei, que não tinha função, que o gabinete dele era embaixo daquela árvore ali, ó. Quem é mais antigo que sabe o que eu tô falando. Ele ficava embaixo da árvore, o prefeito, ele despachava o prefeito em pé embaixo da árvore. Ele ficava lá, embaixo da árvore, 3, 4 horas esperando o prefeito passar. O prefeito passava, despachava e ia embora. Eu exonerei o cara. Porque deixaram vários secretários para exonerar. Não sei se isso foi vocês que acompanham toda a cidade da região. Eu achei estranho você, dia 5, chegar lá, tem que exonerar secretário. Secretário tem que ser exonerado de dezembro, né? E parece que havia até secretário sem função, né? Vários, secretários sem função, filho do prefeito. Eu tive que exonerar filho do prefeito. Quer dizer, o nepotismo aqui não valia. Entendeu? Eu tive que exonerar um filho do prefeito em janeiro. Você vê como que é a situação. Ô, Sérgio, mas secretaria é outra situação. Secretaria é com 3 secretários. Então, o primeiro, a resposta é essa. Parece galhofa, mas é cabível. A segunda, o que nós precisamos? O sonho de trabalho. Nós precisamos zerar isso, que vai zerar até mais ou menos novembro. Zerar. Mas já diminuiu bastante, né? Estava em 1680, já está em 850. Então, o sonho de trabalho é acabar sem escravidão em Carapicuíba. Isso não tem que acabar. O outro objetivo é só ter funcionário que exista cargo criado. Aí nessa história já vai mais uns 600 embora. Entendeu? Então só cumprindo a lei aqui, a gente já corta os 2.000. Aí depois que acomodar, caber, depois tirar os que estão irregular, aí nós vamos começar a montar os organogramas, que nós não temos ainda. Porque aqui era assim, ninguém sabia. Você perguntava pro cara, mas quem é responsável pelo setor tal? Ah, eu acho que é o jurídico, eu acho que é não sei o quê. Então nós vamos montar os organogramas. Então a saúde está fazendo dela, o trabalho está fazendo. E nós vamos também aumentar os salários. Por que nós vamos aumentar o salário? Olha, não tem, o maior salário de diretor de Carapicuíba é 2.300. O nosso engenheiro, o nosso pessoal ganha R$ 2.006,58. Gente, quando você arruma engenheiro? Sabe quantos engenheiros tem a prefeitura de Carapicuíba nos últimos 8 anos? Para poder fazer? Nenhum. Não tem. Então esses parques que tinha que eu mandei lacrar já, esses parques, então como que fazia? O laudo. Quem é que ia lá? Quem que verificava se estava certo? Não tinha. Porque com R$2.000, pode concordar que é difícil contratar engenheiro. Para trabalhar 40 horas por dia. Por semana, desculpa. 40 horas por semana, concorda? O engenheiro 40 horas por 2 contos, meu. Tem algum problema esse engenheiro. Mas esse reajuste salarial vai ser quando? Após esse... Não, já vai ser. Daqui uma semana a outra, nós vamos fazer o quê? Nós vamos mandar um projeto para a Câmara e adequando algumas coisas básicas. Por exemplo, a Secretaria de Esporte não tem um monitor. Então nós estamos criando um cargo de monitor. Não existe monitor lá. Mas tem uns 60 monitores trabalhando lá. Sem existir o cargo. Aí você tem lá uma situação. Vamos ver depois. Coletor de lixo. Coletor de lixo não existe cargo. O cara é na frente do trabalho. Então nós vamos criar o cargo de coletor. Então nós vamos mandar para lá. Aí nós vamos colocar alguns cargos para poder contratar o quê? Engenheiros, arquitetos, que nós também não temos na prefeitura. Engenheiro civil na prefeitura tem um para toda a secretaria. Então quem é que faz a medição das obras? Então não sei, esse cara é um prodígio, que correr a cidade toda e medir todas as obras da prefeitura é um prodígio. O cara é um atleta, né? Na verdade. Então não tem. E concursado só tem um. Quer dizer, então não tem. Qual é o prejuízo que isso traz para o município? O prejuízo que isso traz para o município é que tudo era contratado de pequenas empresas para fazer o serviço. De pessoas bastante conhecidas na cidade. Então você não tinha engenharia, mas contratava o escritório para fazer o desenho onde ia colocar o bebedouro. Só que aí o carrapato sai mais caro que o boi, porque o projeto onde ele colocou o bebedouro era mais caro que o bebedouro. Então você pega uma obra do parque,
não tem um profissional da prefeitura. Então quem faz o gerenciamento social, uma empresa contratada, multisserial, quem faz o projeto, a Planorte, quem faz não sei o quê. Aí você pega o PEMAT, são 6 empresas para poder elaborar o programa de modernização administrativa que nós podemos fazer. Então, com medo, não sei o que era, de criar cargos mais altos, com medo de ser impopular e tal, quem perdia era o município.